No mesmo instante em que os irmãos se ajoelharam ao redor daquele leito de hospital, o ar ficou pesado, como se o próprio Espírito de Deus pairasse sobre aquele lugar. Não eram palavras ensaiadas, nem clamores por milagre com voz alta, mas uma súplica quebrantada, daquelas que só nascem de um coração que conhece a Deus não por ouvir falar, mas por experiência própria. O irmão mais velho, com as mãos trêmulas apoiadas na beira da cama, começou a orar em voz baixa, mas firme: Senhor, tu que formaste este jovem no ventre de sua mãe, que conheces cada fibra do seu corpo e cada batida do seu coração, olha para ele agora. Não é pela nossa justiça que pedimos, mas pela tua misericórdia. Se for da tua vontade, restaura o que está quebrado como só tu sabes fazer. A sala estava silenciosa, exceto pelo som abafado dos aparelhos e o choro contido da mãe, que seguirá o filho até ali, mas agora se mantinha de joelhos no corredor, pois o médico havia permitido apenas 2 visitantes por vez. Ela não precisava estar dentro do quarto para sentir a presença de Deus, bastava ouvir as vozes dos irmãos unidas em um só propósito. Em sua bolsa levava uma pequena Bíblia desgastada, aberta em Salmos 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Aqueles versos eram seu refúgio nas noites em claro, enquanto esperava notícias que pareciam nunca vir. Dentro do quarto, o jovem, mesmo sedado, parecia reagir à oração. Seu rosto, antes pálido e tenso, começou a mostrar um leve rubor nas bochechas. Um dos irmãos, que era enfermeiro e havia acompanhado casos semelhantes, notou algo incomum. Os monitores, que antes exibiam números instáveis, começaram a se estabilizar. Não era uma melhora repentina, mas uma mudança sutil, como se o corpo estivesse respondendo a uma ordem superior. Ele não disse nada aos outros, mas em seu íntimo, sentia que algo sobrenatural estava acontecendo. Deus está agindo, pensou, e essa certeza o encheu de uma paz que não vinha da lógica médica, mas da fé que havia sido plantada nele desde a infância, nas reuniões de doutrina e nos cultos de domingo. Enquanto isso, do lado de fora, a mãe do jovem não conseguia conter as lágrimas. Uma irmã em Cristo que a acompanhava colocou a mão em seu ombro e sussurrou: Irmã, lembra quando o irmão fulano contou no culto como Deus o livrou daquela febre que os médicos não conseguiam curar? Ele disse que sentiu uma mão quente tocando sua testa enquanto os irmãos oravam. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. A mulher assentiu, enxugando o rosto com um lenço. Eu sei, irmã, mas desta vez é meu filho. A resposta veio suave, mas cheia de convicção. E não é filho de Deus também? Aquelas palavras foram como bálsamo. Ela respirou fundo e, com voz trêmula, começou a agradecer a Deus, mesmo antes de ver o milagre. Senhor, seja feita a tua vontade. Mas se o Senhor quiser curá-lo, que a tua glória seja manifestada. De volta ao quarto, a oração continuava. Desta vez foi a voz de uma irmã jovem, quase uma menina, que se levantou. Ela não tinha experiência em orar em público, mas o Espírito a constrangeu. Com simplicidade, ela disse: Pai Celestial, eu não sei orar direito, mas o Senhor sabe o que este irmão precisa. Eu só peço que o Senhor o abençoe, como abençoou o paralítico na Porta Formosa. Não por nós, mas para que muitos vejam e creiam. Sua voz falhou, mas as lágrimas que caíram eram de uma fé pura, sem mistura. E foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. Um dos médicos, que havia entrado discretamente para verificar os sinais vitais, parou bruscamente ao olhar para a tela do monitor. Os números não faziam sentido. A pressão, que antes oscilara perigosamente, agora se mantinha estável. A saturação de oxigênio, que havia caído a níveis críticos, subia gradualmente. Ele franziu a testa, confuso. Isso não é normal, murmurou, mais para si mesmo do que para os outros. Um dos irmãos, percebendo sua expressão, perguntou com calma: Doutor, há alguma melhora? O médico hesitou, como se relutasse em dar falsa esperança, mas finalmente respondeu: Não deveria haver. Mas os sinais estão melhorando. Preciso chamar a equipe para reavaliar. A notícia se espalhou pelo corredor como um sopro de esperança. A mãe, ao ouvir, não gritou, não pulou de alegria. Ela simplesmente caiu de joelhos novamente, desta vez com as mãos levantadas. Glória a Deus, foi tudo o que conseguiu dizer. Os irmãos que estavam por perto se uniram a ela, e logo aquele espaço frio e impessoal do hospital se transformou em um altar de gratidão. Não havia música nem instrumentos, mas os corações entoavam um cântico silencioso de louvor. Nas horas seguintes, os exames foram repetidos. O que os médicos viram os deixou atônitos. A ruptura na aorta abdominal, que antes era clara e extensa, agora mostrava sinais de regeneração. Não era uma cicatrização comum, mas uma reconstrução dos tecidos, como se o corpo estivesse se recompondo de dentro para fora.
Um dos especialistas incrédulo comentou com um colega: isso não tem explicação médica. É como se os vasos tivessem sido reconstruídos. O outro médico que havia presenciado a oração não disse nada, mas seu rosto revelava que ele estava vendo algo além da ciência. Quando o jovem finalmente acordou, dias depois, sua primeira pergunta não foi sobre seu estado, mas sobre os irmãos. Eles ainda estão aqui? Perguntou, com voz fraca. A resposta veio com um sorriso. Eles não saíram daqui desde que você chegou. Uns orando, outros lendo a palavra, outros só esperando em silêncio. Ele fechou os olhos por um momento, como se absorvesse aquelas palavras. Então, com esforço, murmurou: Deus é bom. Não era uma frase decorada, mas uma confissão nascida de uma experiência que só quem passa pelo vale da sombra da morte pode entender. Nos cultos seguintes, o testemunho daquele milagre foi compartilhado com humildade. Não como uma história de triunfo humano, mas como uma prova de que Deus ainda opera hoje, não com estrondo, mas com a mesma quietude com que ressuscitou a filha de Jairo. Os irmãos ouviram em silêncio, muitos com lágrimas nos olhos, recordando-se de outras vezes em que Deus havia intervido em suas vidas, uma doença curada, um emprego conquistado na hora da necessidade, um coração endurecido que se rendera ao Evangelho. Não eram milagres buscados, mas dádivas recebidas de um pai que conhece cada um dos seus. E o jovem? Ele voltou para casa com uma marca que não era física, mas espiritual. Não se tornou um pregador de ruas, nem um orador eloquente, mas sua vida passou a falar por si. Nos cultos, era comum vê-lo ajoelhado por longos minutos, não por obrigação, mas por gratidão. Em suas orações particulares, ele frequentemente repetia as palavras que ouvirá daquele médico incrédulo: isso não tem explicação. E então acrescentava com o coração cheio: mas Deus tem. Anos depois, quando alguém lhe perguntava sobre aquele dia, ele respondia com simplicidade: eu não merecia. Nenhum de nós merece. Mas Deus, em sua bondade, estendeu a mão. E então contava como, nas semanas seguintes à sua recuperação, ele havia sentido um chamado para servir mais de perto. Não de forma ostentosa, mas nas pequenas coisas, visitando os doentes, levando a palavra aos que não podiam ir aos cultos, orando com aqueles que passavam por provas semelhantes. Se Deus me deu uma segunda chance, dizia, é porque Ele quer que eu use minha vida para abençoar outros. E assim, aquele que quase perderá a vida por uma ruptura em sua horta se tornou um vaso nas mãos do Senhor, não perfeito, nem sem falhas, mas disponível. E isso, para Deus, sempre foi o suficiente. Porque Ele não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E nesse jovem, como em tantos outros na congregação, a obra de Deus continuava, não com sinais extravagantes, mas com uma fé que move montanhas, mesmo que ninguém mais veja. Ruptura da aorta abdominal, jovem artéria regenera após oração. Continuação, uma jornada de fé, serviço e milagres cotidianos na congregação cristã no Brasil. O despertar de um chamado. As primeiras semanas após a alta hospitalar foram um turbilhão de emoções para Daniel. O corpo ainda doía, não pela cirurgia em si, mas pela estranheza de estar vivo quando a medicina já o havia dado como perdido. Os médicos incrédulos pediram novos exames, revisaram laudos, questionaram uns aos outros em voz baixa nos corredores do hospital. Isso não faz sentido. A aorta não se regenera assim, não sem intervenção. Mas os exames não mentiam. O vaso sanguíneo, antes rasgado como um tecido frágil, agora apresentava uma cicatrização que desafiava toda a lógica. Enquanto os profissionais de saúde buscavam explicações científicas, Daniel buscava respostas espirituais. Sentado na varanda de sua casa com a Bíblia aberta no colo e o sol da tarde aquecendo suas mãos ainda trêmulas, ele relia o Salmo 118, Não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. As palavras pareciam saltar da página, como se tivessem sido escritas apenas para ele. Mas uma pergunta o atormentava: por que eu, Senhor? Por que me poupaste quando tantos outros não tiveram essa chance? Foi então que em um culto de quarta-feira, enquanto o coral entoava grandes coisas fez o Senhor, ele sentiu algo queimar em seu peito, não a dor da ruptura, mas um fogo espiritual. O irmão que pregava naquele dia falava sobre Jonas e a segunda chance, e Daniel sentiu como se Deus estivesse falando diretamente com ele. Não é sobre merecer, é sobre obediência. O primeiro passo, visitas aos enfermos. Decidido a não desperdiçar o milagre, Daniel começou a visitar os doentes da congregação. Não como um missionário experiente, mas como um homem que havia olhado a morte de perto e agora carregava uma mensagem de esperança. Sua primeira visita foi à irmã Marta, uma senhora de 78 anos que lutava contra um câncer agressivo. Quando Daniel entrou em seu quarto, o cheiro de medicamentos e desinfetante era forte,
mas mais forte ainda era o odor da fé. As paredes estavam cobertas por versículos escritos à mão, e ao lado da cama, uma pequena mesa com uma Bíblia aberta em Salmos. Irmã Marta, eu vim, só para orar com a senhora. Daniel gaguejou nervoso. A idosa, com os olhos brilhando apesar da fraqueza, sorriu. Ah, meu filho, você não veio só por mim. Você veio porque Deus te mandou. Sente aqui. Ela bateu na beira da cama. Conte-me como foi. Eu ouvi falar do seu milagre. E assim, entre lágrimas e risos, Daniel compartilhou sua história. Quando terminaram de orar, a irmã Marta segurou suas mãos e disse: Deus não te salvou só para você viver. Ele te salvou para você mostrar aos outros que ele ainda faz milagres. Essas palavras ecoaram em seu coração nos dias seguintes. O encontro com o cético. Nem todos, porém, receberam seu testemunho com fé. Dr. Renato, o cirurgião vascular que o atendeu no dia da emergência, era um homem de ciência, cético por natureza. Quando Daniel foi ao hospital para uma consulta de rotina, o médico o recebeu com um sorriso educado, mas distante. Daniel, seus exames estão normais. Incrivelmente normais. Ele folheou o prontuário. Mas entre nós, você sabe que isso não é comum, certo? A aorta abdominal rompida, sem cirurgia de emergência, e agora está como nova. Isso não acontece. Daniel sentiu o coração acelerar, mas não por medo. Era oportunidade. Doutor, eu sei que a medicina não explica, mas Deus explica. O médico riu secamente. Deus? Você acha que Deus escolhe quem vive e quem morre? E as crianças que morrem de câncer? E os jovens que têm AVC? Onde está Deus nessas horas? Daniel respirou fundo. Não tinha respostas para o sofrimento alheio, mas tinha certeza do que viveu. Eu não sei por que uns são curados e outros não. Mas eu sei que no meu caso Deus interveio. E se ele fez isso comigo, é porque quer que eu fale disso. Não para a glória minha, mas para que outros saibam que mesmo quando tudo parece perdido, Deus está no controle. O médico ficou em silêncio por um longo momento. Então, com um suspiro, disse: Bem, continue tomando seus remédios. Mas antes de Daniel sair, acrescentou, quase em um murmúrio: E obrigado por compartilhar isso. Não é todo dia que um paciente me faz repensar as coisas. A vida na congregação, entre cultos e serviço. Os dias de Daniel agora eram divididos entre trabalho, cultos e serviço. Ele não era um obreiro oficial, mas se tornou uma presença constante na vida da igreja. Nas manhãs de domingo, ele chegava cedo para ajudar a arrumar as cadeiras, varrer o salão e preparar o café para os irmãos. Às quartas-feiras participava do culto de doutrina, anotando cada palavra do irmão que pregava, como se fosse um estudante ávido. Aos sábados, visitava os enfermos ou levava cestas básicas para famílias necessitadas da congregação. Um dia, enquanto distribuía alimentos em um bairro pobre, encontrou seu João, um homem que havia abandonado a igreja anos antes, amargurado pela morte da esposa. Irmão, por que você ainda acredita? Seu João perguntou com amargura. Eu orei tanto pela minha mulher, e Deus não ouviu. Daniel não teve uma resposta fácil. Em vez disso, sentou-se ao lado do homem no degrau de sua casa simples e disse: Seu João, eu não sei por que algumas orações são respondidas do jeito que a gente quer e outras não. Mas eu sei uma coisa, Deus não nos abandona. Mesmo quando não entendemos, Ele está lá. Eu quase morri, e Ele me deu outra chance. Não foi para eu ficar me gabando, mas para eu dizer a pessoas como o Senhor, Deus ainda está no trono. Seu João não voltou para a igreja naquele dia, nem na semana seguinte. Mas meses depois, Daniel o viu sentado nos fundos do salão com os olhos fechados, ouvindo o sermão. E soube que às vezes a semente demora a brotar, mas brota. O sonho que mudou tudo. Uma noite, depois de um longo dia de trabalho e visitas, Daniel teve um sonho vivo. Ele estava em um grande campo e à sua frente, uma multidão de pessoas com rostos borrados como se fossem sombras. Uma voz disse: Alimente as minhas ovelhas. Ele acordou suando, o coração batendo forte. Não era um sonho comum. Era uma missão. No dia seguinte procurou o irmão mais velho da congregação, um homem de barba branca e olhos sábios que o ouviu em silêncio antes de dizer: Filho, Deus fala de muitas maneiras. Às vezes, ele usa sonhos. Às vezes, uma palavra no culto. Às vezes, um irmão que precisa de ajuda. Mas uma coisa é certa, quando Deus chama, Ele também capacita. Mas o que eu faço, irmão? Daniel perguntou, angustiado. Eu não sou pregador. Não tenho estudo teológico. O velho sorriu. Moisés gaguejava. Davi era pastor. Pedro era pescador. Deus não precisa de homens perfeitos. Ele precisa de homens disponíveis. O pequeno grupo de oração. Inspirado, Daniel começou um pequeno grupo de oração em sua casa, às sextas-feiras.
Não era nada grandioso, apenas algumas cadeiras, um café simples e corações dispostos a buscar a Deus. Na primeira reunião, apenas 4 pessoas compareceram. Dona Maria, uma viúva que orava pela filha rebelde Júnior, um jovem que lutava contra o vício em drogas. Ana, uma moça que havia perdido o emprego, e seu Antônio, um idoso que sentia que Deus o havia esquecido. Eles oraram por 1 hora. Não com palavras bonitas, mas com lágrimas, suspiros e fé. E algo extraordinário aconteceu. Dona Maria recebeu uma ligação da filha pedindo perdão. Júnior encontrou força para procurar um centro de recuperação. Ana foi chamada para uma entrevista no dia seguinte e conseguiu um emprego. Seu Antônio teve um sonho com um anjo que lhe disse: "Não temas, porque eu estou contigo." Na semana seguinte, 8 pessoas vieram. Depois, 15. Em pouco tempo a sala de Daniel não comportava mais todos, e o grupo teve que ser transferido para um salão alugado. "Irmãos, isso não é obra minha", Daniel disse emocionado na primeira reunião no novo local. "Isso é Deus agindo. Ele só precisava de um lugar para derramar sua bênção." Aprovação, quando a fé é testada. Mas nem tudo eram milagres. Um dia Júnior, o jovem que havia superado as drogas, recaiu. Chegou ao grupo de oração com os olhos vermelhos, cheirando a álcool e desabou: "Irmão Daniel, eu não consigo. Eu tentei, mas é mais forte do que eu." Daniel sentiu o coração partir. Será que havia falhado? Será que sua fé não era suficiente? Naquela noite, ele chorou diante de Deus. "Senhor, por que o Senhor me deu esse ministério se eu não consigo nem ajudar um jovem?" E então, como um sopro, veio a resposta: "Não é você quem salva. É eu." No dia seguinte, Daniel procurou Júnior não com sermões, mas com um abraço. "Irmão, eu não vou desistir de você. E Deus também não." E juntos recomeçaram. O milagre que ninguém virou notícia. Anos se passaram. Daniel não se tornou um pregador famoso. Não escreveu livros. Não apareceu na TV. Mas sua vida era um sermão vivo. Médicos que o atenderam começaram a frequentar a congregação, intrigados pelo que viram. Famílias que ele visitou encontraram consolo e fé. Jovens que ele discipulou abandonaram os vícios e se tornaram servos de Deus. Um dia, o Dr. Renato, aquele mesmo cético, apareceu no culto. Não para discutir, mas para se ajoelhar. "Eu não entendo tudo", ele disse com a voz embargada. "Mas eu vi algo real em você. E eu quero isso também." Ninguém fez alarde. Ninguém gritou milagre. Mas no livro da vida mais um nome foi escrito. A lição final não é sobre nós. Hoje, quando perguntam a Daniel sobre seu testemunho, ele sorri e diz: "Muitas pessoas querem ver sinais grandiosos. Querem ver o mar se abrir, o fogo descer do céu. Mas Deus muitas vezes age no silêncio de um quarto de hospital, na lágrima de um irmão que ora, no abraço de quem não desiste. Ele olha para as mãos, as mesmas que quase ficaram frias na mesa de cirurgia, e murmura: "Eu não merecia. Nenhum de nós merece. Mas Deus, em sua misericórdia, nos dá não o que merecemos, mas o que precisamos, uma chance de servi-lo." E assim, aquele que deveria ter morrido se tornou um instrumento de vida. Não por mérito próprio, mas porque quando Deus escolhe um vaso, ele o enche até transbordar. Porque no final das contas a maior prova de um milagre não é a cura do corpo, mas a transformação da alma. E essa história não terminou. Ela continua todos os dias em cada vida que Daniel toca, e em cada coração que, como o seu, se rende ao amor de um Deus que ressuscita o que estava morto. Fim, ou talvez apenas o começo.